Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentinha nojenta aqui, desses vermes, né, que eu estou aturando já tem aí, enfim, basicamente 10 anos cometendo crime contra mim e nada acontece para me livrar dessa gentalha de baixíssimo nível. Essa gente é um atraso de vida todo dia, né? Enfim, no dia de hoje eu vou fazendo aquilo que eles não meteram a patinha imunda ainda, né, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre a reestatização da refinaria da Bahia, da refinaria Landulfo Alves. O Lula anunciou que vai reestatizar a refinaria e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também conferir o viés ideológico da imprensa. Vamos comparar aqui uma reportagem, uma reportagem feita pela revista Veja sobre esse evento e uma outra, mais duas aqui, né, conectadas com esse evento, ligadas à esquerda, que são a Carta Capital, né, e outros veículos aqui, a revista Fórum também. Vocês vão ver que a retórica é completamente diferente, o que denota a importância aí de entender o viés ideológico da direita e da esquerda no Brasil, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, e antes eu deixo para vocês a dica do meu novo livro de poemas, daqui do outro lado de cá, que na verdade não é tão novo, né, que eu publiquei no final do ano passado e não consegui vender nenhum livro ainda por culpa desse bandido que eu sigo aturando aqui, vomitando ódio, enchendo meu saco, atrasando a minha vida aqui todo dia, tá? Enfim, o zap tá na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí, furar o bloqueio desse criminoso, a gente conversa a respeito aqui, tá? E o meu romance também tá na editora, e se esses animaizinhos não sabotarem, eu anuncio para vocês aqui quando ficar pronto, tá? Então vamos lá, pessoal, direto para a situação aqui, que é o seguinte: Lula vai reestatizar a refinaria da Bahia. Confira o viés ideológico da imprensa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Essa notícia saiu ontem, ela já não é exatamente nova, né? Já existe esse projeto aí já há bastante tempo, desde que o Lula, enfim, alçou o poder de novo, ganhou a eleição do Bolsonaro, que ele anunciou, né, que ia mudar a política de preço da Petrobras, e ele fez isso. Ali por volta de meados do ano passado, ele modificou o PPI para uma nova política de preços baseada no real, né, na moeda brasileira, e também baseado, enfim, nas movimentações locais aqui, tudo mais, inclusive pensando em investimento público local e ao mesmo tempo também em alguma medida ali subsídios, a possibilidade de subsídios, etc e tal. Eu já fiz alguns vídeos aqui explicando essas diferenças, tá? E vamos entender um pouquinho melhor isso aí hoje, tá? Então, eu li essa notícia ontem, saiu aqui na revista Pato Arrependido, né? Aliás, na revista não, é uma página do Instagram, né? Pato Arrependido, que é uma página de esquerda. Então, achei até estranho, porque eles publicaram aqui um resumo de uma notícia publicada pelo Invest News, que é um jornal de direita, né? Então, achei esquisito isso. De qualquer maneira, eles estão aqui anunciando o seguinte, ó: urgente, Petrobras encaminha recompra da refinaria de Mataripe, na Bahia, privatizada por Bolsonaro em 2021. Tá? A refinaria abastece 14% do consumo nacional, sendo 100% na Bahia. A reestatização será concluída no início de 2025. Esse é o governo neoliberal, entre aspas, né? Ele está aqui dando uma certa debochada em algumas figuras aí que estão acusando o Lula de neoliberalismo, enfim, tudo mais, tá? E aí vocês vão ver que essa refinaria, ela é uma das mais importantes do país, foi privatizada pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, né? Pelo Paulo Guedes, na verdade, né? Que o Bolsonaro era um enfim, marionetezinho ali do Paulo Guedes. E, enfim, e para além disso, existem outras refinarias e outros projetos de privatização que já foram bloqueados aí pelo governo Lula e estão em vias aí de ser deslocados, né, para o Estado de novo. Tá? Vamos entender aqui não só as diferenças de abordagem da imprensa de direita para a imprensa de esquerda, mas também os benefícios que isso aqui pode causar para o Brasil, pode trazer, né, para o Brasil, tá? Quando for configurado, certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos aqui para a notícia já de saída, tá? Vamos entender a sequência, né? Notícia de 25 de março de 2021, tá? Notícia do vermelho.org, que é um veículo de esquerda. Eles dizem: o governo Bolsonaro vende refinaria da Petrobras pela metade do preço. O negócio de 1,650 bilhão de dólares, em torno da metade de seu valor real, é considerado irrisório por entidades respeitadas internacionalmente. Quer dizer, isso aqui, 1,650 bilhão
dá mais ou menos aí chega perto de 9 bilhões de reais, certo? Então, quer dizer, e isso era metade do valor da empresa. Ou seja, né, praticamente entregaram, porque a direita brasileira é quase sempre isso, né? O Fernando Henrique fez isso, enfim, inclusive com a Vale do Rio Doce, né? Ele pegou, pelo que consta, ele pegou 23 bilhões de reais ou de dólares, eu agora não lembro, mas né, vamos supor que seja reais. 23 bilhões de reais, investiu na empresa, isso dinheiro público, 23 bilhões de reais, e aí vendeu a empresa por 25, quer dizer, um ágio de 2 bilhões ali, um negócio inacreditável, e ninguém fez escândalo, ninguém fez novela com isso, muito pelo contrário, né? Então, enfim, isso aí já é um absurdo desde o início, né? Para além do fato de que vocês vão ver também, essa refinaria dava lucro, essa refinaria funcionava bem, né? Então tem vários problemas aí, porque a justificativa muitas vezes é que funciona mal. Agora, com a questão do petróleo, parece que é mais difícil para a direita sucatear. Por quê? Porque os funcionários da Petrobras, de maneira geral, salvo as exceções de praxe, eles têm uma perspectiva mais à esquerda, né? Então, o corpo ali de atuação da Petrobras. Então a Petrobras funciona bem sempre, né? Mesmo com um outro escândalo de corrupção, que não é esse o problema, né? Porque os países desenvolvidos não tratam a questão da corrupção dessa maneira como a direita brasileira patética trata, quer dizer, eles punem as pessoas e não a empresa, né? Enfim, até porque eles pensam também no médio e longo prazo, ponderam se isso aí, enfim, né, vai gerar perdas ou não locais e tudo mais. E outra coisa que também vale ponderar aqui ainda nesse início, né, do vídeo, para depois a gente partir para a leitura. Muita gente diz, defende que porque os Estados Unidos têm empresas privadas de petróleo, então é possível fazer isso e tudo mais. Primeiro que os Estados Unidos têm empresas de petróleo privadas, mas eles ampliam os seus mercados, né, fazendo guerra. Então, por exemplo, eles invadiram o Iraque e o Afeganistão, no caso do petróleo, especialmente o Iraque, né, que é um dos maiores, enfim, né, tem uma maior quantidade, é um dos países com a maior quantidade de petróleo do mundo, né, o Iraque. Eles invadiram o Iraque sem autorização da ONU, sem prova nenhuma de que havia arma de destruição em massa ali, sem prova de que o Saddam Hussein, de que o Bin Laden estava lá, ainda sequestraram o presidente deles lá e mataram o cara, quer dizer, enforcaram o cara, um negócio assim. E aí, para que eles fizeram isso? Basicamente para petróleo, para poder gerar mercado, livre mercado para suas empresas privadas, né? Usando quem? O Estado, Exército, Forças Armadas, etc e tal. Então, assim, né? E fora as denúncias aí enfim, né? Que inclusive estão conectadas com Julian Assange, né? Denúncias de tortura, enfim, de assassinatos em massa lá, quer dizer. Então, assim, essa gente que defende esse tipo de justificativa é patético isso, é patético, né? Bom, então só para finalizar aqui, ainda na época lá da venda, né, da refinaria, o presidente, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, o David Bacelar, declarou o seguinte, ele disse: é muito estranha a atitude do atual presidente da Petrobras de querer consumar a venda a preço de banana e às pressas a menos de 20 dias para sua substituição do comando da empresa, isso lá no governo Bolsonaro ainda, né? Por que a Petrobras está com tanta pressa em privatizar a refinaria Landulfo Alves? Qual o sentido de vender uma refinaria produtiva e lucrativa pela metade do preço? Né? E aí a Carta Capital, um ano depois, no dia 1º de dezembro de 2023, pouco menos de um ano depois, né, noticiou o seguinte aqui: um ano após privatização, consumidores do Norte, isso aqui já é ligado vocês vão ver que isso aqui já é ligado as privatizações feitas na região norte, então, portanto, Amazonas, Acre, Roraima, etc e tal, tá? Mas que estão ali, que nesse momento, quer dizer, um ano depois, estavam dando o mesmo tipo de resultado problemático que a refinaria da Bahia. Eles dizem, um ano após privatização, consumidores do norte pagam os preços mais altos do país em combustíveis. No período, a refinaria da Amazônia cobrou quase 7% a mais do que a Petrobras no litro da gasolina, tá? Eles dizem aqui. E aí, em um ano de privatização completo, nessa sexta-feira, dia 1º, a refinaria da Amazônia praticou aos consumidores da região norte os preços de combustíveis mais altos do país.
No período de 12 meses, os consumidores pagaram 154,6 milhões de reais a mais pela gasolina. A refinaria vendeu um total de 831.200 metros cúbicos de gasolina e cobrou pelo litro quase 7%, em média, a mais do que a Petrobras. Tá? E aí eles fizeram um cálculo aqui, olha só, com o valor excedido daria para comprar 27,5 milhões de litros de gasolina nos postos de combustíveis ao preço médio de 5,62 o litro, ou 1,5 milhão de botijões de gás de cozinha de 13 quilos ao preço médio de R$ 102,32 a unidade. Tá? Os cálculos foram feitos pelo Observatório Social do Petróleo, com base em informações divulgadas pela REAN, Petrobras e Agência Nacional do Petróleo. Tá? E aí eles dão preço aqui da época, isso aqui da época, né? Ou seja, final do ano passado. Eles dizem que no Acre se pagava o litro mais caro de gasolina do país, R$ 6,75, seguido pelo Amazonas, R$ 6,52 e Rondônia, R$ 6,49. Né? E aí depois ele vai listando outras aqui, a Bahia está aí entre os mais caros também, e enfim, aparece Pará, Amapá e tudo mais. Quer dizer, os locais onde foi privatizada, as refinarias foram privatizadas, são os locais que cobram o preço mais caro de gasolina no país, porque existe um viés ideológico nisso, que é o viés ideológico do, aspas, mercado. Né? Bom, vamos lá. E aí, essa mesma questão agora ligada à refinaria da Bahia. Tá? Notícia do R7, né, que é o Jornal da Record, né? Do dia 9 de março de 2022, tá? Portanto, finalzinho do último ano do governo Bolsonaro ali. Gasolina em refinaria privatizada na Bahia custa 27,4% mais que a vendida pela Petrobras, tá? E aí vamos ler aqui rapidamente a notícia, diz, né, o seguinte aqui, que a diferença no valor... Não, peraí, isso aqui... Sim... A gasolina na refinaria de Mataripe, antiga Landulfo Alves, na Bahia, que é essa agora que está querendo ser, né, que o governo está buscando reestatizar, vendida pela Petrobras ao fundo de investimento árabe Mubadala, já está custando 27% mais que a comercializada pela estatal. Segundo estimativas do OSP, Observatório Social da Petrobras, organização ligada à FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros. Tá? A diferença no valor do diesel S10 é ainda maior, pula para 28,2%, informou o ASP. Os combustíveis comercializados pela refinaria baiana, né, privatizada em dezembro de 2021, tiveram um novo reajuste no último sábado, isso ali no final de 2022, que ainda estava naquele processo de reajustar toda hora e tudo mais. O quinto aumento só no ano de 2022. Né? Mataripe tem hoje os combustíveis com os preços mais elevados do Brasil em comparação com os valores praticados pelas refinarias da estatal. Tá? Agora vamos lá, vamos fazendo aqui o degrauzinho para a gente chegar nessa questão de hoje. Tá? Notícia do Sintrajuf, tá? Do Rio Grande do Sul, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. Tá? Refinaria privatizada não vai adotar nova política de preços para os combustíveis. População baiana é penalizada. Certo? Ministro fala em recompra. Isso aqui publicado no dia 23 de maio de 2023, portanto, há mais ou menos um ano, né, quando o Lula estava mudando ali a política de preço da Petrobras. Então, atentem para o seguinte detalhe aqui, eles dizem, população baiana é penalizada. Isso aqui, vocês vão ver que quando a gente comparar com a notícia publicada pela revista Veja, vocês vão ver que o viés ideológico está em tudo, mas isso aqui é um ótimo exemplo, né? Porque para o veículo de esquerda, quem é penalizado com o preço mais caro é a população. Né? Vocês vão ver que na hora que a direita, que a imprensa de direita noticia, eles noticiam que quem é prejudicado são os acionistas da empresa. Né? Muitos deles que nem moram aqui. Certo? Enfim, ainda esse link aqui, né? Eles dizem aqui que o anúncio foi feito pelo governo Lula, né? Que vai mudar isso aqui na época da mudança da política de preço. Né? Isso aqui não interessa. O ponto-chave está aqui. Ó. Refinaria controlada por empresa de Abu Dhabi, população da Bahia à mercê do lucro de empresários. Trata-se da refinaria Mataripe, antes refinaria Landulfo Alves, privatizada por Jair Bolsonaro do PL em dezembro de 2021, sendo comprada pela Acelém, vinculada ao fundo de investimentos Mubadala Capital, sediado em Abu Dhabi.
Desde a privatização, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia, o Sindipetro, né, da Bahia, vem denunciando os prejuízos causados à população, certo? Pela venda da refinaria. No final de 2022, o sindicato denunciava que os baianos pagam 0,50 centavos por litro a mais do que o restante do país. Então aqui também já tem o viés ideológico, né, do veículo de imprensa, e que denota quem é de fato o alvo, né, de conexão do veículo. Eles dizem exatamente assim: população da Bahia à mercê do lucro de empresários, certo? Então, o Sindipetro, esse sindicato, vem denunciando prejuízos causados à população. Quais são os prejuízos? Dentre outras coisas, o preço mais caro, mas tem mais. Vamos lá. Eles dizem que o problema não para por aí. Como apontou à época a reportagem do Sindipetro, reproduzida no site da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, houve também uma grande mudança de comportamento na economia baiana. Grandes empresários passaram a comprar a gasolina e principalmente o óleo diesel em outros estados para fugir dos preços altos. Com isso, a Bahia deixou de arrecadar impostos, afetando inclusive a contratação de novos trabalhadores. Além disso, a Selem deixou os navios de grande porte sem combustível por pelo menos 6 meses. Isso os veículos de direita, da imprensa, da mídia de massa de direita, não dizem. Ou quando dizem, eles não transformam isso num debate novelizado, num debate ali para gerar algum tipo de modificação nesse contexto, né? Por quê? Porque o interesse dos veículos de direita está conectado com os acionistas dessas empresas, que são, grosso modo, ali, a maioria deles investidores que colocam dinheiro nos veículos de imprensa de direita, né? Então, quer dizer, isso denota nitidamente que para você entender esse tipo de situação, de assunto e tudo mais, você tem que ampliar os seus horizontes assim de maneira muito maior, porque senão você fica acreditando que ali está uma verdade, quando na verdade tem um viés ideológico que, invariavelmente, se você fizer parte de 90% da população, você está sendo, na verdade, prejudicado, né? Enfim, e aí outro segmento prejudicado foi o de postos de combustíveis, o que levou o Sindicombustível, o sindicato patronal, a tomar a decisão de entrar com uma representação no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para que o órgão informasse qual é o limite que uma indústria privada tem na precificação quando atua em um monopólio regional. Porque também tem isso, né? A questão do petróleo é muito... Não cabe nesse raciocínio tosco e medíocre e imediatista de privatizar ou estatizar, né? Por quê? Porque a pesquisa e a própria extração do petróleo são coisas milionárias, bilionárias, pouquíssimas pessoas têm condição de fazer, o Estado tem condição de fazer isso desde sempre, sempre fez, né, e continua fazendo. E aí quando você vende na mídia de massa essa ideia de que agora isso vai virar mercado porque o Estado gere mal, na maioria esmagadora das vezes em relação não só ao petróleo, mas a outros segmentos também, como aeroportos, já fiz aqui vídeo também sobre isso. Tá aí, né? A mulher lá do aeroporto do Rio Grande do Sul está querendo devolver a concessão. Por quê? Porque não tem dinheiro para bancar a brincadeirinha que ela quis participar, né? Então, enfim. E aí, voltando ao petróleo, então, isso não gera mercado, porque você precisa gastar muito dinheiro para poder fazer a extração, para poder fazer, enfim, o próprio refino, pesquisa, etc e tal. E aí, quer dizer, quem é que tem dinheiro para fazer isso? Pouquíssima gente. E aí, quando eles dizem que vão privatizar para gerar mercado, o que eles criam em 9 em 10 casos, né, talvez até em 10 em 10 casos, seja um monopólio regional. Esse monopólio regional acaba gerando uma lógica pior ainda do que seria uma eventual concorrência nesse caso, né? Porque uma eventual concorrência poderia ser até vendida como uma ideia, só que entra nessa questão essa história do investimento em pesquisa que a maioria não tem e nem quer fazer, né? Porque o empresário quer ganhar dinheiro para ontem, né? Então, enfim, e aí o que acontece? Eles criam um monopólio regional, o cara não tem concorrência, ele aumenta o preço e dane-se. Quem não pagar fica sem gasolina, entende? Então, quer dizer, isso é tudo uma bosta inacreditável, mas é um viés ideológico. Então tem que ser, enfim, denunciado como tal, tem que ser ilustrado como tal aqui para que as pessoas entendam essas diferenças, né? Se você quiser entender essas diferenças não só do viés ideológico estrito, né, dos políticos de direita e de esquerda, mas dos veículos de comunicação que noticiam isso, né?
porque isso aqui fica evidente, vamos chegar lá quando a gente pegar aqui a questão da revista Veja, tá? Estamos chegando lá já. E para finalizar, eles dizem aqui, né, depois da questão do monopólio regional, por fim, como já havia sido alertado pelo Sindipetro e pela FUP, a privatização da RLAN levou ao desabastecimento do gás de cozinha na Bahia, né? Diversas revendedoras de GLP tiveram que fechar as portas e os consumidores ficaram sem um produto que é essencial, tá? Agora vamos lá, vamos ver aqui a revista Veja, como que a revista Veja anuncia isso aqui. Ela diz, anuncia o quê, né? Anuncia agora, né, o projeto de reestatização da Landulfo Alves, tá? Eles dizem o seguinte, agora notícia de dezembro de 2023, tá? Eles falam, sob pressão do governo, Petrobras repete erros e deve penalizar acionistas. Então, para a revista Veja, quem está sendo penalizado é o acionista e não o povo. O povo não está nem aí para isso. Até porque, se eles forem colocar o povo como referência, eles não vão poder dizer que está sendo penalizado, porque não está. O preço está ali, ó, né, tá mais ou menos o mesmo desde o início do governo, e as refinarias mais caras são as privatizadas, e uma série de outras questões. O governo Bolsonaro, que trabalhou com o PPI, que é a política que eles defendem aqui ideologicamente, né, dobrou o preço da gasolina praticamente, né? Então, quer dizer, eles não têm condição de botar o povo como medida, né? Para eles a medida são os acionistas. Ou a pessoa, o leitor, o espectador entende isso, ou fica repetindo isso como se fosse uma verdade, quando na verdade é o viés ideológico do veículo de imprensa, né? Então percebem isso, que para um tipo de veículo, o penalizado é o povo, é a população. Para outro tipo de veículo, o penalizado é o acionista da empresa, né? E se eu bem me lembro aqui, no caso da Petrobras, 40% dos acionistas moram fora do Brasil, nem consomem a gasolina que a gente fabrica aqui, né? Estão nem aí para isso, estão borrando, pelo contrário. Querem mais é que fique mais cara, porque quando ficou aqui o dobro do preço com o Bolsonaro, eles ganharam rios de dinheiro aqui com os dividendos, né, da Petrobras, tá? E aí eles finalizam aqui com mais uma afirmação que é parcial, ideológica e ao mesmo tempo ingênua. Por quê? Né? Mas é uma ingenuidade que na verdade é até certamente programada, né? Porque, enfim, eles dizem, petroleira reestatiza refinarias e retoma investimentos em empresas que foram alvo da Lava Jato. A sociedade brasileira paga o preço. Que preço? Né? Eles não vão dizer. Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês, mas eles não vão dizer. Por quê? Porque na verdade a sociedade não está pagando preço nenhum. Quem está pagando, aspas, o preço são os acionistas, né? Essa afirmação aqui que diz que a empresa retoma investimentos em empresas que foram alvo da Lava Jato, qual o problema? Estados Unidos faz isso, Europa faz isso, enfim, né? Arábia faz isso, Rússia faz isso, China faz isso, todo mundo faz isso. Qual o problema? Né? Por quê? Porque a direita brasileira, quando é uma empresa estatal e que incomoda, né, aos investidores dessa empresa de mídia, eles começam a dizer que isso, como é que eles falam? Que eles começam a penalizar a empresa, né? Não é à toa que o juiz Moro, por exemplo, destruiu, né, as empreiteiras aqui no Brasil, coisa que não se faz nos Estados Unidos, não se faz na Europa, né? Tem escândalos de corrupção aí envolvendo empreiteiras e construtoras na Espanha e tudo mais, que eles não quebram a empresa, eles dão uma multa, daqui a pouco a empresa está funcionando de novo, porque isso é emprego, é obra, é infraestrutura, enfim, é projetos estratégicos, etc. e tal, né? A direita brasileira é um câncer, Enfim, aí continua a revista Veja aqui. Chamam de mau exemplo, né? Dizendo que a refinaria, a petrolífera retomará projeto que gerou prejuízos bilionários. Isso é mentira, não foi o projeto que gerou prejuízos bilionários. A corrupção ela não é um projeto, né? A corrupção é um problema dentro do projeto. E o governo Bolsonaro está aí, tem 500 mil exemplos de corrupção no governo Bolsonaro, e enfim, né? E eles não fazem essa conexão aqui, né? Enfim, em 2 de janeiro de 2023, apenas um dia depois de tomar posse, o presidente Lula afirmou que revogaria ao menos 8 processos de privatização iniciados em governos anteriores, leia-se Bolsonaro e Temer, né? A Petrobras anunciou a reestatização da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo Nordeste, a Lubnor, localizada em Fortaleza. O argumento para o ato é o de que algumas condições estabelecidas por contrato não foram cumpridas.
E aí eles continuam dizendo aqui, mas o trecho vai falando aqui, né, dos investimentos e tudo mais. O mais importante está aqui embaixo, tá? Para finalizar aqui essa questão da revista Veja e a gente terminar o vídeo, tá? Eles colocam uma foto do Lula com a mão estampada e suja de petróleo, e a legenda diz o seguinte: sujeira, sujeira, né? Que é uma palavra de duplo sentido ali, né? Como se reestatizar as empresas fosse uma sujeira também, né? E aí, porque o Lula, o restante do texto diz o seguinte: Lula lambuza a mão com petróleo do pré-sal, fórmula ultrapassada. Vocês vão ver que não é uma fórmula ultrapassada, porque a maioria das grandes empresas do mundo são estatais, tá? E o Lula lambuza a mão com petróleo e tal, sujeira. Isso não é uma sujeira, ele estaria apenas fazendo ele botou a mão no petróleo para poder tirar a foto, né? Isso não é sujeira, né? Enfim. Aí eles dizem aqui: o caso descrito é o exemplo mais recente da sanha estatizante que caracteriza os governos petistas, né? Foi assim em gestões anteriores do partido, com resultados pífios para a Petrobras, a maior vítima do receituário do PT. Vamos mostrar aqui rapidamente que isso aqui também não é verdade. Esse livro aqui, muito bacana, que é um livro do Fausto Augusto Júnior, José Sérgio Gabrielli e Antônio Alonso Júnior, mostram que isso é mentira, né? Não teve resultados pífios, muito pelo contrário. Tá aqui, ó. Eles mostram aqui que o investimento da Petrobras subiu de 6 bilhões de dólares em 2003, o primeiro ano do Lula, para 48 bilhões de dólares no ano de 2013 com a Dilma, certo? E aí depois que o Temer, né, roubou lá o governo com golpe, depois Bolsonaro e tal, isso foi caindo para voltar para 8 bilhões em 2020. Quer dizer, o pior investimento público da história, com Tarcísio, Bolsonaro, Paulo Guedes e essa gentalha que governou o Brasil nos últimos 4 anos aí. Enfim, e aí eles ainda falam aqui de outras questões ligadas à quantidade de prejuízos que a Lava Jato trouxe para o Brasil, né? O prejuízo chega a 3,6 bilhões, 3,6% do PIB brasileiro, tá? 244 bilhões de reais a menos de valor adicionado, 47 bilhões de impostos não arrecadados, 85 bilhões de redução de folha de salário e 20 bilhões a menos de arrecadação da Previdência. Tudo isso é prejuízo, né? Mas não é um prejuízo dos acionistas, então não interessa para a revista Veja, não interessa para a mídia de massa de direita. Tá aqui, ó, né? Lava Jato, Operação Lava Jato, crime, devastação econômica e perseguição política, certo? E aí, por último, pessoal, só para a gente finalizar aqui, tá? A Veja continua falando aqui da questão do, né, fica, enfim, criticando o PT, né, por estar reestatizando. O ponto-chave aqui é o seguinte, tá? A Petrobras avalia a proposta do fundo Mubadala, que pode devolver importante refinaria para a estatal, diz a revista Fórum, tá? A refinaria Landulfo, alvo estratégica para o abastecimento da Bahia, tinha sido vendida por metade do preço, 55% abaixo do seu valor de mercado, ao Fundo dos Emirados Árabes por Bolsonaro. O governo Lula foi eleito com missão de recompor a estatal. E aí eu não vou ler isso aqui não, eu vou só ler uma última notícia para vocês verem como essa notícia da revista Veja, assim, tem um monte de mentira ali, né? Notícia aqui de fevereiro de 2024 agora, tá? Ao longo de 2023, o valor de mercado da Petrobras cresceu mais de 150 bilhões de reais e nos últimos 12 meses cerca de 200 bilhões, fruto da retomada de investimentos da valorização da companhia realizada no primeiro ano de gestão, certo? Então, que prejuízo que o povo está tendo? Qual o prejuízo? Né? O valor de mercado aumentou, inclusive, em relação ao Bolsonaro, né? Que já era um valor meio artificial por conta dessa questão da ligação com os dividendos e tudo mais, né? Por quê? Porque essa ideia de valor de mercado, eles aumentam conforme eles ganham com isso, né? Isso também tem que ser ponderado aí, tá? E uma última notícia aqui, a Petrobras alcançou o maior valor de mercado da história em 19 de fevereiro de 2024, 567 bilhões de reais. Depois perdeu 90 bilhões por conta de questões ligadas a esse lance aí de dividendo, e mesmo assim continuou um valor mais alto, o mais alto de todos, 477 bilhões de reais no dia 22 de março de 2024.
tá? Ou seja, né, o que demonstra também aí a farsa, né, dessa perspectiva de que a empresa dá prejuízo, é um projeto falido, etc. e tal. Se a gente tem a menor noção do que está falando, e só falam isso mesmo porque eles estão ganhando dividendos com isso, né? Ou seja, grana dos patrocinadores, que são os mesmos investidores que depois vão querer comprar as refinarias para poder gerar monopólio regional e meter o dinheiro no bolso. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí do canal, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.